sobre Davi. Amém? Todos já encontraram, né? Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativos: Ainoã, a jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, a carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo o alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia, Deus. Partiu, pois, Davi e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxe a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e depois cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi disse-lhe: de que és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós damos com ímpeto para a banda do sul, dos Queriatitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
na história anterior, como ele, depois que foi ungido a rei, ele foi um homem muito perseguido por Saul e seus exércitos. E então ele só vivia correndo, escondido. E ele foi se esconder num certo lugar, onde era um rei aqui dos filisteus. E ali ele ficou por algum tempo com eles. E ele não consultou o Senhor. Eu admiro ele porque ele buscava o Senhor. Era um homem que ele era rei. Aleluia. Mas ele tinha um coração humilde, contrito assim com Deus. E muitas vezes às vezes tem alguma situação que às vezes a gente não consulta o Senhor e que depois a gente paga o preço por falharmos, de não consultarmos ao Senhor. É mesmo. E ali, quando Davi saiu, eles iam guerrear contra Israel, e um dos soldados daquela tropa disse: mas esse não é Davi, aquele que foi ungido a rei de Israel, que ele estava próximo em Gate, né? Era a cidade de Golias. Eram homens muito poderosos, valentes, gigantes. Ele disse, pois nós não queremos ele para guerrear não, porque ele pode ficar, ele é hebreu, ele vai ficar contra nós. E aí o rei reuniu com seus conselheiros e eles não aceitaram que Davi fosse guerrear com eles. Eles não confiaram. E aí Davi ficou muito angustiado, ficou preocupado. E ali ele teve um certo momento, ele teve que se fazer assim de doido. Ele ficou babando para as pessoas, ficou com medo da morte, eles matarem ele. Mas o rei liberou que ele saísse daquela tribo, daquele lugar e fosse procurar outro rumo com os seus soldados. E Davi foi para Ziclag. Ele fala depois de 3 dias, né, de caminhada, com seus 600 homens. E ali ele tinha deixado as suas famílias, inclusive as 2 mulheres de Davi, estavam lá em Ziclag. E quando ele chegou lá em Ziclag, junto com os seus soldados eram homens amargurados, eram homens meio cruéis. E ali, quando eles chegaram, que viram tudo destruído e que as suas famílias tinham sido levadas cativas, a dor foi muito grande. A dor doeu tanto que eles ficaram revoltados com Davi, culpando Davi, e aí Davi se viu numa situação muito difícil, que ele não via nenhuma solução. Mas enquanto eles estavam ali, aqueles homens que estavam tão amargurados, tão angustiados, eles choraram tanto que eles não acabaram as forças deles. Eles secaram as lágrimas de tanto chorar. E Davi, contemplando ali aquele lugar todo queimado, só cinza, ele foi orar ao Senhor. Aleluia. O exemplo que ele nos dá para nós é que diante das circunstâncias difíceis da vida, é que se a gente for tomar decisões precipitadas diante da aflição, diante do problema, diante da angústia, diante da tribulação, às vezes você se precipita, faz decisões que não é correta. É mesmo, Deus. E então ali eles foram o quê? Muitas vezes Deus tira a gente de cena de algumas situações, porque ali é teu momento em que você vai refletir a situação, a consequência. Você vai olhar para dentro de si e fazer uma reflexão e não se precipitar com atitudes incorretas
que vai lhe custar caro depois. Mas Davi, ali, uma angústia tão grande, de chegar a não ter os seus filhos, as suas 2 esposas, tinha sido levado cativo. E os despojos, tudo que eles tinham, os gado, as ovelhas, tudo deles, eram 600 homens. E ali tinham sido carregado tudo. E quando eles carregaram, os filisteus carregaram os filhos, as filhas, as mulheres, com certeza eles iriam vender para ser escravos. E ali Davi foi diante da pressão que foi, você imaginando assim, deve ter sido muito angustiante. Diante de 600 homens, a pressão daquela situação. Então ele chorou, ele se derramou, mas ele refletiu, olhando para dentro de si, e pediu a Deus, no momento certo, que ele se acalmou, que a gente vê naquele momento de fúria, de raiva, de decepção, aí a gente quer tomar decisões precipitadas, mas ele fez diferente. Ele lançou sobre si toda a sua ansiedade. Aleluia. Perante o Senhor. Por quê? Porque verdadeiramente é o Senhor que cuida de cada situação da nossa vida. E então, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor se revelou. Se ele perguntou a Deus se ele poderia, se ele fosse atrás daqueles homens, daquela tropa que fez aquele estrago com a família deles, se ele iria alcançar. O Senhor disse que sim. Aleluia. E que ele iria vencer, que ele iria adquirir todos os seus filhos, os seus despojos de volta. E então, quando eles respiraram, que eles descansaram, refletiram, se reanimaram, eles foram a caminho dos filisteus. E quando eles, na caminhada, eles encontraram um soldado, que era servo dele, a Amalequita. Como ele estava 3 dias sem comer, sem beber, estava ferido, deixaram ele para trás. E ali ele estava quase, praticamente semi-morto. E Davi, com seu exército, ele cuidou daquele homem. Aleluia. Ele pegou ele, deu água para ele, deu alimento para ele, esperou ele se recompor as suas energias, deu água, estava desidratado, 3 dias sem comer, sem beber. E ali, quando ele reanimou, ele foi e perguntou quem era ele. E às vezes, muitas vezes, pessoas no nosso meio, a pessoa às vezes está tão precisada de uma palavra, de dizer que Jesus te ama, amém, Deus, de falar do amor dele. Nós nos fechamos e nós não damos valor para aquela pessoa. Ele é uma alma. Glória a Jesus. Independente de posição, de poder, nós temos que divulgar o amor de Cristo e cuidar, suprir aquele que está precisando. Às vezes aquele está com um problema tão difícil que ele não tem coragem nem de se abrir com ninguém. Está ferido, está magoado. E ali nós só queremos, às vezes, julgá-lo, aquela pessoa que está tão próximo de nós. Mas Davi nos deu um exemplo. Ele amou aquela pessoa, ele cuidou, ele alimentou. E assim, nós temos a palavra que é vida, que é a vida que transforma, é o pão, é o alimento. A pessoa está tão vazia, está tão triste, na alma dele, gemendo, precisando, às vezes, de um consolo, que alguém abrace, às vezes, a situação dele, o problema dele, que ajuda ele a interceder por ele. E nós dizemos, Deus te abençoe, e pronto.
Mas Deus não se agrada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama independente de cor, de raça, Aleluia. de nação, de tudo, de posição social. Nós temos uma alma e Deus ama de igual. Aleluia. Então nós temos que pedir muita graça, muito amor para amarmos as vidas. Aquelas que estão presas lá fora, aquelas que estão caídas, que estão precisando de falar do amor de Deus. E às vezes não precisa nem muito você falar. Às vezes a pessoa olha no teu olhar, na tua maneira de ser, ele distingue, você é crente, né? E a pessoa vai se abrindo, vai conversando, ele sente algo diferente. Glória. Essa semana estava uma chuva terrível, aí eu saí correndo ali, eu fui no Mateus Ligeiro, aí eu, meu Deus, a chuva vai me pegar aqui. Digo, aí eu fui, entrei no Reconheço, numa puxada que tinha, né? Era até um negócio de lavar carro, e ali eu fiquei, né? Esperando a chuva passar. Só que a chuva foi muito grossa, e aí chegou o dono da empresa ali, que abriu a nova lá, e ele disse, não, vamos entrar. Pode entrar, você senta. Eu entrei, sentei na cadeira, fiquei pensando, né? Senhor, mas qual é o teu objetivo aqui? De repente eu saí de casa, não estava, no dia chover, de repente choveu, eu fiquei aqui, agora estou presa aqui. O que tu queres que eu faça alguma coisa? Fale alguma coisa. E aí aquele homem alegre, assim, começou a falar, né? Aí ele olhou para mim e ele disse assim, você é crente, né? Eu sou. Aí eu comecei a falar, ele começou a se abrir, né? Ele é família de evangélica, da Sailândia. Aí ele disse que já aceitou, mas aí ele não está muito firme na fé, ele se decepcionou com as pessoas. Aí eu disse assim, meu amado, você não precisa olhar para as pessoas, pelos erros das pessoas. Nós somos tão falhos, mas olhai para Jesus, Aleluia. que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Ele é perfeito. Aí comecei a falar rápido assim para ele, assim, aí ele se interessou, eu sei que rapidamente eu comecei a falar algumas coisas assim para ele. Aí ele ficou me olhando assim, concordando, né, que realmente eu estava certa, né. Eu digo, pois é, eu parei aqui tão de repente, eu não sei se Deus queria que eu falasse isso para você. Aí eu vim embora. Eu digo, e assim, são todas as situações que às vezes nós nos encontramos e que nós desperdiçamos a oportunidade de falar do amor de Cristo. Então, esse foi assim, foi forte assim, essa palavra, o cuidado, o exemplo que ele deu. Então ele cuidou daquele homem e quando ele se recuperou, ele ajudou, ele disse assim, agora tu vai me ajudar. Ele disse assim, tu sabe quem é essa tropa? Ele disse assim, não, mas tu jura por Deus que não vai fazer nada comigo? Ele disse, não. Então eles seguiram, já estava pronto. Só que 200 soldados estavam muito cansados, que já vinham lá de outra caminhada, estavam muito cansados, eles não conseguiram mais prosseguir aquela caminhada. E Davi prosseguiu a caminhada com aqueles 400 homens. E ali eles partiram em busca daquela tropa que levaram cativo as suas mulheres e os seus filhos. E eles foram. E então até que alcançaram aquele povo. E alcançando, eles estavam ali numa maior festa, festejando a vitória, se alegrando. Mas Davi chegou com seus homens e derrotou todos eles. E só se escaparam alguns jovens que estavam amontados e esses conseguiram fugir. Mas Deus deu a vitória para Davi, como ele tinha prometido, que ele ia alcançar e que ele iria trazer o seu despojo, os seus filhos, as esposas dos soldados. E ali eles foram. E quando eles venceram aquela guerra, aquela batalha, e confiaram em Deus, e Deus deu vitória a eles. Aleluia. Então nós
não podemos nos desesperarmos diante da situação. Às vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro, confiarmos na nossa capacidade, em alguém que possa nos ajudar. E para Deus a gente recorre em último caso. Mas Davi, ele fez diferente. Ele buscou primeiro a presença do Senhor. Então nós temos que buscar a presença do Senhor, confiar nele, acreditar nesta palavra, porque Deus, ele vela pela palavra. Oh, glória. As maiores profecias bíblicas estão aqui na palavra. E Deus é fiel para cumprir. A questão é que muitas vezes temos preguiça de ler a palavra, de mergulhar nesta palavra. Então, aí só queremos ouvir e receber de alguém. Não, gente, nós temos que deleitar nesta palavra, meditar nesta palavra. Davi, lá no Salmo 39, ele diz que ao meditar na palavra, incendiou o seu coração, a sua alma. E ali lhe deu ânimo. Ele estava ali desanimado, angustiado, triste. Mas algo, meditando na palavra, a palavra deu vigor a ele, a palavra deu esperança a ele. E ali ele meditando, ele acendeu uma chama para meditar na palavra e avivar o seu coração. E às vezes nós somos presos a tanta distração nessa vida, vivemos no meio da tecnologia e ela nos atrai. A internet, o zap, as informações. Então a gente, como pensa que não, as horas já foram, e aí estamos cansados e vamos dormir, e assim passamos os dias com as pessoas próximas da gente, mais distante do nosso convívio, da nossa comunicação, de se relacionar, de conversar, de se abrir. Não, está totalmente mudado. Então nós temos que voltar, temos que pedir: Senhor, eu quero desejar o céu, eu quero ler, eu quero ter chama ardente, Espírito Santo me atrai à leitura da palavra, à oração, a esta palavra, porque a gente vai mergulhando na palavra, você vai se aprofundando em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento. Nós temos tantas promessas aqui nessa palavra, e a gente lê, meu Deus, parece que eu nunca nem li isso aqui. Ela se renova a cada manhã. É tão abundante esta palavra, é tão rica em nossas vidas. E nós estamos vivendo os últimos dias tão difícil, tão corrido, que nós passamos despercebidos para orar. Às vezes, quando você está cansado, que chega do trabalho, das distrações do dia a dia, aí você não tem nem mais disposição para orar. Eu há muitos anos era viciado na novela. Aí eu disse: menino, mas isso aqui não vai me edificar a minha vida. O tempo que eu estou perdendo 2 horas assistindo uma novela, eu vou ler a palavra, eu vou orar. Verdade. Eu disse: Senhor, eu quero ser liberta dessa distração, vem aqui. Eu não quero mais ser presa a ela. E graças a Deus, eu tenho uns 5 anos, 7 anos por aí, Glória que Deus me libertou, me faz falta. Para a glória do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então que Deus possa mover os nossos corações e nos atrair a esta palavra, porque os dias são de trevas, os dias são maus, os dias são difíceis. Então nós temos que nos descer à presença do Senhor para vencermos esses dias maus. E a palavra está aqui para nos instruir. Que com ela você aprende a amar ao seu próximo. Nós não podemos ficar presos com alguém. Eu não me simpatizo com alguém, com o irmão ou com a irmã. Eu não topo com aquele irmão. Não, amados. Nós temos avivamento. O avivamento, ele acontece em nossa vida. É para nos unir. É para vivermos em uma unidade de propósito. Os apóstolos, quando o Espírito Santo desceu, que eles foram batizados com o Espírito Santo, era muita gente.
permaneceram quantos? 120. Mas eles perseveraram. Então nós temos que perseverar. Às vezes nós temos que crucificar a nossa carne, que às vezes nossa carne não quer, ela só quer conforto, ela só quer distração. Então nós temos que procurar a vontade do Senhor. Nós temos que procurar viver a palavra. Senhor, que tu vivas em mim, que a tua presença seja na minha vida, no meu andar, no meu relacionar com as pessoas. Então ele começa o avivamento, a transformação. Primeiro, ela é gerada dentro de mim, através da palavra. Avivamento não é só você ficar falando línguas estranhas, cantando. Não, eu tenho que ter transformação, eu tenho que ser regenerada. Porque a palavra, ela que vai nos mostrar naquilo que na área que nós temos que ser mudado, de sermos transformados pelo poder da palavra. Aleluia. E hoje, vivemos um mundo totalmente difícil. Não há mais respeito pela autoridade do lar, do sacerdote. Deus, Satanás, ele atingiu em Jó. A primeira área que ele atingiu na vida de Jó foi as finanças dele. Depois ele foi e tirou os filhos de Jó. Jó desmaiou quando viu que chegou só um para não dar notícia que todos os seus filhos. Então ele oferecia, ele era o sacerdote. Ele disse: vai que faz filho, bebe, faz alguma coisa que desagrada ao Senhor. Mas todo mês ele estava ali oferecendo sacrifício pelos seus filhos, porque ele era uma autoridade. E então eles foram fazendo, se reuniam, se relacionavam, faziam festa na casa um dos outros, levavam os irmãos, as irmãs, eles eram unidos. E ali eles foram se vestir, mas Jó se preocupava em oferecer sacrifício pela vida deles, pelos pecados deles. E então, quando atingiu, depois a outra área foi a saúde dele. A esposa dele não aguentou mais o estado tão deplorável que estava a situação dele. Mas qual foi a primeira área que Deus restaurou de Jó? Foi o sacerdócio. Quando Jó convocou Deus, que queria ter um diálogo assim, de homem para homem, se ele fosse assim, falando com Deus, então ali naquele momento ele estava clamando, era pelo intercessor. Se ele tivesse um intercessor para interceder pela vida, a situação que ele estava. Ele disse assim: mas tu se coloca como se fosse eu para tu vir aqui. E ali Deus desceu. Ele disse assim: mas tu venha de uma forma que a tua glória, o teu poder, ninguém resiste. De uma forma que ele não matasse ele, pela presença dele. Então Deus foi e confrontou Jó com 56 perguntas para Jó. E ali, quando ele terminou, ele reconheceu: o Senhor, eu conhecia, te ouvi falar, mas hoje eu sei que tu és real. Aleluia. Aí então, quando Deus procurou a Zofar, Bildade, eram três amigos dele, né? Mas um que era mais jovem, era Bildade, Zofar, e o outro? Ele faz. Então, aí Deus chegou para eles dois, porque um que era mais jovem, como ele era mais jovem, ele não falava muito. Depois que todos os velhos, os mais anciões de idade falavam, que eles iam argumentar alguma coisa. Mas ele pegou e disse: Jó, Deus sempre tem razão. Esse não falou mal da vida de Jó, não julgou Jó, que Jó estava no pecado, e os outros julgaram. E então Deus ficou triste. Deus tirou com eles e procurou esse assim: pegam 7 ovelhas, 7 carneiros,
e vai oferecer e leve a Jó para orar por vocês. Então, a ele eu ouvirei. Então foi aí quando Deus restaurou o cativeiro de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. Aleluia. E Deus foi e mudou o cativeiro dele. Amém? Então que Deus nos abençoe. Aleluia. Que cada um possa meditar nesta palavra. Amém. Foi um prazer Amém. estar aqui com cada um de vocês, uma Glória pequena a Deus. partícula do Senhor, tá bom? Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Aleluia.